se fala muito sobre ser amarelo, né? Tipo, mesmo na minha família não se falava muito, nem eles entendiam esse trato racial. Então era uma coisa, quando não é falado sobre, vir desse meio não lugar, você não acha que é uma coisa real. Você passa por aquilo, mas você não tem nome para as coisas. Essa dificuldade da exposição, de lidar com a exposição, é uma coisa que nunca para de acontecer. Ela só muda a proporção. Então no começo é mais um receio de, pô, não vai ter muita gente para ver. Aí depois tem gente pra ver, tipo, ai, como é que tá a aceitação da coisa, sabe? Então se você se deixa levar muito por isso, você acaba não botando pro mundo. Fala galera, aqui é a Gabs da Pista. Hoje eu tô aqui no quadro Procure Saber com o Monge Han. Dali, rapaziada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Uhul, muito animada em receber você. E eu já quero começar te dando mimos, então quero saber se você gosta de café. Eu sou viciadíssimo em café, na verdade. Yes, então pra contribuir com o seu vício, a gente vai te dar um cafezinho do Mananda Cafés. Nossa, que demais. Eu tenho um gatinho frajola, né? Aí, ó, é a marca do Tiãozinho, não sabia. Que bonitinho. Aproveite seu cafezinho. Obrigado, querido. Com moderação. Ou não. Pra começar, eu quero te perguntar, Monge Han é realmente seu nome? Não é uma figura artística? Quem é Monge Han, pra quem não conhece? Da onde vem? Como começou? Conte-nos tudo. Beleza, assim, começando pelo nome. Meu nome não é Monge, mas as pessoas me conhecem assim há mais de 10 anos, assim. Foi quando eu entrei na faculdade, eu estudei design na UFPR, aqui em Curitiba, né? E quando eu entrei, eu tava com o cabelo raspado e minha personalidade, assim, muito calma, tranquila. Então os veteranos estavam me passando trote e tal, nada violento, mas assim, brincando, né, pintando, e eu, tipo, sempre rindo, de boa. Aí eles falaram, nossa, esse cara parece um monge, parece um monge. E daí até fizeram uma fantasia pra mim de monge, aí eu ficava dando passe pro veterano, dando passe pra calor, eu tirei uma pida também. E daí eu acabei adotando, porque as pessoas já estavam me chamando assim. E tipo, a gente que é amarelo é chamado de japa a vida inteira, né? E minha família é coreana. Então eu nunca curti ser chamado de japa. E daí foi a primeira vez que eu tinha um apelido que não era japa e que tinha a ver com minha personalidade e com minha aparência, pelo menos. Então eu acabei adotando, acho também como uma forma defensiva, sabe? De tipo, se me chamarem de monge logo, não vou me chamar de japa na universidade. Gostei do apelido. E pegou muito, assim. Então, na época da faculdade, assim, ninguém sabia meu nome. Aquela pessoa que é o apelido. E daí, quando eu comecei a publicar meus quadrinhos, comecei a fazer as tirinhas na internet, assinei como Monge, assim, porque já era meu nome e virou meu nome artístico. Daí você se apropriou disso, é isso. E você falou que você tinha o cabelo raspado, eu não consigo imaginar, eu quero fotos no Depois eu mando foto desses, botam na edição, assim, pá. Monge. Monge com 19 anos. Eu parecia um estudante de TI, na verdade. Eu ainda tava achando o meu estilo, gente, assim, é com o tempo, né, que essas coisas vêm. Vamos perdoar. Vamos perdoar o monge do passado. Tá, tem o Monge e o Han. O Han é meu sobrenome mesmo, é meu nome coreano, a minha família é imigrante de coreanos, né, minha mãe, ela é coreana, veio pra cá com uns 4 anos de idade, bem novinha. Então ela é basicamente naturalizada aqui, e daí é meu sobrenome mesmo, eu achei que Monge Han combinava, meu outro sobrenome é Schneider, que não tem nada a ver, então... Monge Schneider ia ficar meio, assim, anticlimático, né? Ia ficar uma coisa meio pouco intuitiva, assim. Aí é isso, acabou virando um nome artístico. E daí se perguntou dos trabalhos também, né? Eu comecei a publicar tirinha no Facebook, né? Com aquela rede do momento, em 2014, por aí. Caraca, já vão fazer aí 11 anos. Vamos fazer... 2020, estamos em 2025, estamos em 2025. Eu só não vou dizer, é porque eu não lembro, eu comecei em 2014, 2016, eu não lembro exatamente qual ano, mas vai estar entre 9, 10, 11 anos aí de carreira de quadrinho na internet. E daí, desde então, tipo, eu comecei fazendo muitas tirinhas mais existenciais, assim. Que também, os trabalhos hoje em dia vão um pouco pra esse lado às vezes e tal. Era muito focado nisso, muito em coisas de budismo mesmo, porque tem isso também, meu apelido é Monge. E paralelamente eu fui batizado no budismo, eu sou budista desde criança. Que legal. Do budismo Zen, que minha mãe, ela de fato foi uma monja mesmo. Que legal! Nossa. Só que o apelido veio totalmente nada a ver com isso, assim, ninguém sabia. Então, coisas da vida, né? Nossa, eu achei muito específico, que legal, que legal. Doideiras. Sim. E aí você começou a publicar, mas assim, você já desenhava pra você ou não? Assim, quadrinho sempre foi a minha coisa, assim, quando eu era criança, eu sempre fui viciado em histórias, na verdade. Eu lembro de pegar, sabe esses livrinhos que tem, assim, do maternal, das professoras, tipo, vendo o que
a criancinha fez, eu era viciado em história, eu ficava pedindo pra professora contar a mesma história sempre e tal. E daí, na infância, eu curtia muito Pokémon, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas assim que marcou muito a nossa geração dos anos 90. E daí quando eu descobri que eu podia saber mais da história num quadrinho antes de sair na TV, eu comecei a ficar viciado em querer ler, assim. Com essa coisa da história, já gostava de desenhar. E daí parece que o quadrinho é a união de todas as coisas que eu era meio obcecado, tipo, histórias interessantes, desenhos que eu achava legais, naquela narrativa, assim. Então eu lembro que eu já fazia quadrinho na pré-adolescência, assim, os quadrinhos de criança, fazia com personagens da sala de aula e tal. Só que eu não achava que ia ser um trabalho, eu não achei nem que era possível ser um trabalho. Então era mais uma coisa que é uma obsessão pessoal, mas eu tava estudando design mais para ser ilustrador, já a ver com desenho, mas não imaginava que eu ia trabalhar com quadrinho mesmo. E daí, na época da faculdade, foi um grande trajeto, assim, foi muitas fases. De ser mais designer, depois de, tipo, realmente querer fazer ilustração. Na época da Dilma, eu fiz o Ciência Sem Fronteiras, fui estudar na Holanda por um ano. Que legal. Aí eu estudei Belas Artes lá. Daí quando eu voltei muito mais certo de que eu queria ser artista, porque a experiência de estudar lá foi muito massa, assim. Desenvolvi trabalhos que eu gostei bastante, de expressão pessoal e tal. E daí, nisso de voltar do intercâmbio, eu comecei a fazer as tirinhas na internet e me expor mais, assim, quando eu tava mais pelo final da faculdade. Foi meio assim o trajeto. Nossa, o trajeto na Holanda me pegou. Que legal que você conseguiu fazer esse percurso. E daí você voltou com a certeza de, tipo, é isso, você artista se apropriou desse lugar. Nesse momento, você já estava publicando com mais ênfase, assim, no Facebook, ou ainda era uma coisa mais, eu posto quando tô afim, assim? Tipo, quando eu voltei da Holanda, eu ainda não tinha criado a página, mas eu já queria ser artista, não sabia muito bem como ia ser. E já tinha vontade de voltar a fazer quadrinho, né? Já tinha essa paixão antiga de quadrinho, uma coisa que eu tinha meio que abandonado. E daí eu criei a página no Facebook nesse retorno. Na época quem seguia mais era dos amigos. O começo de artista na internet é muito humilde, assim, né? Sim. Inclusive, tava até trocando ideia com um artista hoje iniciante, assim, que ele veio me pedir dicas e tal. Pedir pra compartilhar, mandar pra amigos. E eu falei pra ele, assim, que esse tipo de coisa não tem muito atalho, sabe? Você tem que criar uma constância de estar postando, tipo, pelo menos uma vez por semana, alguma coisa que você criou. Tentar desenvolver esse público que está te acompanhando. E é realmente uma coisa de passinhos, 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 com o ano vai passando e você vai criando uma comunidade, um público, né? E as editoras começam a ficar de olho, as empresas que querem trabalhar com você começam a ficar de olho, mas não é rápido, assim. Então eu criei a página lá em 2015, os primeiros 2, 3 anos foram bem assim, trabalhava com outras coisas, principalmente, fazia quando dava tempo. Na verdade, eu sustentei o quadrinho trabalhando com outras coisas por bom tempo, assim. Já trabalhei com, tipo, design mesmo, ilustração até hoje eu trabalho, assim, de freela. Já fiz tatuagem por muitos anos. Que legal. Adorava a vida de tatuagem. Antes da pandemia eu fiz. Aí na pandemia eu tive que parar de fazer porque tava perigoso de continuar. Já trabalhei de DJ. Já toquei aqui no James, inclusive, você comentou. Que massa. Mas isso há muitos anos. Mas você era o DJ Monge Han? Cara, eu não lembro. Eu acho que eu assinava como Monge Han também, provavelmente. Eu lembro que algumas festas eu até fazia o cartaz e tocava na festa. E trazia muita gente de design, assim. Que na época tinha muitos amigos na faculdade, né? Então, essa cena de mistura de design com a parte da música aconteceu aqui na cidade, lá por 2016, 2017. Que massa! Nossa, isso eu também não espero. Primeiro, você é careca, depois você é DJ. São coisas que eu quero muito ver. E aí, então, você trabalhou, né? Trabalha ainda com ilustração e tudo mais. Você ainda sustentava tudo com design. E aí, qual foi a virada de chave, assim, a tomada de confiança? Tipo, putz, não, agora ou eu me jogo ou eu me jogo. Não, boa pergunta. Tipo, eu acho que eu fazia as tirinhas, elas iam crescendo organicamente, lentamente, vai crescendo o público e tal, principalmente no Facebook e Instagram. Aí, o primeiro quadrinho que realmente estourou a bolha muito foi o Criança Amarela, que foi lá em 2016, 2017. A maior parte das pessoas que me conheceram por esse quadrinho ou Harmonia, assim. Porque são quadrinhos autobiográficos, né? Falando sobre meu trato racial, muitas vezes. Então, Criança Amarela
é um compilado de memórias da minha infância, que foi no Rio de Janeiro, no colégio, onde eu estava aprendendo que eu não era visto como uma pessoa comum, que era visto como uma pessoa racializada, mas sem entender muito bem o que era. E assim, não se fala muito sobre ser amarelo, né? Tipo, mesmo na minha família não se falava muito, nem eles entendiam esse trato racial. Então era uma coisa, quando não é falado sobre, vir desse meio não lugar, você não acha que é uma coisa real. Você passa por aquilo, mas você não tem nome para as coisas que você tá passando e tal. Então ficava uma coisa muito nebulosa. Aí, coisas que me marcaram muito antes de eu fazer esse quadrinho foi que nem eu comentei, tava na Holanda, né? E eu tava lá, um dos intercambistas brasileiros. E ninguém achava que eu era brasileiro. As pessoas sempre achavam que eu era dos Estados Unidos ou da Ásia. Tipo, achavam que eu era um imigrante da Ásia nos Estados Unidos. Mas ninguém chutava que eu era brasileiro. Então essa coisa da pessoa ser amarela brasileira ou amarela latina é uma visão que as pessoas não têm que existe, assim. E eu mesmo fiquei, caraca, não sou branco. Nunca fui tratado como branco, mas agora escancaradamente, estando num outro país, percebendo isso. Aí eu comecei a ver uns youtubers da época norte-americanos, mas descendentes de asiáticos, tal, falando sobre isso. Eu fiquei, caraca, eles são igual eu, família de imigrante, moram num país ocidental, passam pelos tratos raciais, assim, um pouco diferentes dos Estados Unidos daqui, né? Mas cada um com sua peculiaridade, mas a gente tendo uma vivência diferente mesmo. E daí tudo isso ficou na minha mente, mas na época eu não achava que eu ia fazer um quadrinho ainda. Aí eu voltei pra Curitiba, pro Brasil, fiquei fazendo os quadrinhos por um tempo, e daí eu vim essa ideia, pô, podia pegar o que eu tinha passado no colégio e representar num quadrinho, assim. E daí, na época eu fiquei com muito medo, porque foi 2017, né? Ninguém falava sobre isso. Sim. Então eu achava que, tipo, que eu ia postar e ia ser cancelado, que a galera que me seguia não ia curtir. Eu tinha medo de amigos pretos lerem o quadrinho e ficarem chateados comigo, achando que eu tava de alguma forma querendo comparar as dores, assim, o que nunca foi a minha visão, assim. Mas no final das contas, isso não aconteceu, assim, foi um quadrinho super abraçado. É uma época que pouca gente falava sobre também. Não que não tivesse, assim, pessoas do Brasil falando sobre, mas não na internet daquela forma, assim. Então, furou muita bolha, foi um quadrinho que, tipo, estourou muito, me fez crescer muito como artista, criei um público, né? E a partir daí, fui desenvolvendo mais em Harmony, um outro quadrinho que eu falo, que é autobiográfico, que eu falo um pouco sobre como foi a morte da minha avó, que eu tinha passado aqui e tal, acompanhando ela no hospital, vendo as dificuldades que ela passava por ser uma mulher coreana. Então esse outro quadrinho também é biográfico e fala desse recorte, né? E também estourou muito, daí foi crescendo e tal. Mas em paralelo eu sempre mantive também os trabalhos que não tinham a ver com raça, que eram mais assim, ou nessa linha meio existencialista que eu sempre tive, ou também de humor, assim, teenage humor. Então meu quadrinho é multifacetado nesse sentido, assim. Você se reconhece em vários lugares. Tudo sou eu, assim, né? Tipo, várias facetas de mim, assim. Que massa. Não, e você falou que você foi um dos pioneiros, e eu lembro que quando eu fui impactada por esses quadrinhos falando sobre esse recorte específico. Eu lembro que, primeiro, eu não achei que você era de Curitiba. Porque eu fiquei, tipo, não, ele deve ser de São Paulo, tipo, pra ter essa liberdade de falar sobre isso. Eu não imaginei que fosse em Curitiba, porque Curitiba a gente ainda tem muitas questões limitantes quando a gente vai falar de recorte de raça, no geral. Quando eu soube que você era de Curitiba, eu fiquei, cara, que potente isso. Primeiro de existir nessa época, mas de existir aqui. Eu lembro que eu mostrei alguns desses quadrinhos para uma amiga minha que a filha dela, ela é imigrante coreana, filha de imigrante coreano, e eu lembro que foi realmente um estudo, assim, para ela, tipo, até para ela mesma entender como lidar. Então, eu lembro que realmente, pelo menos na minha bolha naquela época, foi muito impactante. E eu queria ouvir de você, assim, o que você sente que foi representativo fazer naquela época, tanto por ser no Brasil, algo que não era muito falado, mas também por ser numa cidade como Curitiba, que ainda é muito fechada para esse tipo de tema. Pois é, eu acho que eu tava até trocando ideia com amigos de São Paulo sobre isso, porque quem é amarelo em São Paulo é uma experiência, assim. Só que eu não sou de lá, né? Na verdade, eu não tenho muito uma cidade natal, porque eu nasci em Manaus, aí eu fui criado no Rio de Janeiro, aí eu vim pra cá com uns 12 anos de idade. Então, eu nasci em Manaus,
tipo, passei a infância no Rio de Janeiro e passei a adolescência aqui. Aí eu fui morar na Holanda, aí morei em São Paulo, aí voltei pra cá. Tipo, minha vida sempre foi mudando muito. Só que, tendo morado no Rio de Janeiro e aqui, que são lugares onde tem poucas pessoas amarelas proporcionalmente, assim, eu senti o trato racial muito forte, porque em cidades onde tem poucas pessoas amarelas, é mais comum de ter um trato racial um pouco mais, assim, ofensivo muitas vezes. As pessoas não têm noção, às vezes nem por mal, sabe? Às vezes por mal, mas às vezes nem por mal. As pessoas realmente não conhecem, não percebem que o que ela tá falando às vezes pode ser um pouco ofensivo e tal. O que é comum, tipo, até parte do que me motivou a fazer o quadrinho e simplesmente dividir memórias, porque o quadrinho é isso, né? Ele divide as minhas memórias sem falar a conclusão que você vai tirar disso. Você está observando a experiência de uma criança amarela e você mesmo pensa, né? Tipo, o que passou que não foi legal e tal. Então, é uma forma que eu pensei de educar as pessoas, né? Para que elas tratem melhor as pessoas amarelas na vida delas, assim. Às vezes na cidade da pessoa não tem muitas pessoas amarelas, mas ela leu o quadrinho. Aí quando ela conhecer alguém, ela já vai saber o que não é legal de falar, o que é legal, sabe? Tratar a pessoa pelo nome, não chamar de japa. Ter essa coisa meio... coisas básicas, mas que é legal pra pessoa, sabe? Sim. Então, foi muito pensando nisso. Mas eu não tinha ainda visualizado quão importante é ser para pessoas amarelas como eu, assim. Porque eu acho que a gente nunca tem a total noção do impacto do trabalho vai ter antes de fazer, assim. Tanto que eu quase não publiquei, porque eu fico com muito medo, né? Sim. Foi por pouco, assim, sabe? Tipo, porque, não sei, é muito pessoal, né? Quando você posta algo muito pessoal, assim, é uma exposição grande, então você nunca sabe como vai ser a recepção e tal. Sim, sim. Mas foi legal, eu, tipo, tenho orgulho, assim. Ao mesmo tempo, vieram outros desafios com isso, porque muita gente também te segue e daí te bota num papel de oráculo, assim, tipo, você é a pessoa, o monge é a pessoa que sabe tudo sobre todos os imigrantes amarelos do Brasil e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Aconteceu essa coisa, diga, monge. Nossa, sabe, tipo, diga a sua opinião, nos ilumine. E às vezes eu também não sabia muito bem, então eu senti uma pressão grande também. E ao mesmo tempo, por mais que eu queria falar sobre isso, também tinha outras coisas que eu queria falar. E eu sentia que parte de quem me seguia não me dava essa permissão, assim. Tava lá pra ver sobre a realidade amarela. E por um tempo eu tive esse atrito, assim, questões psicológicas, daí vai vendo, né, o artista, esses dilemas. Aí eu tive, uma época eu parei de falar sobre isso por, sei lá, 1 ano e pouco, só falei sobre outras coisas. E só voltei a falar sobre isso quando eu me senti confortável, que eu me senti que eu não tava fazendo porque os outros queriam, sabe? Sim. Que eu tava fazendo porque eu tinha novamente algo a dizer sobre. E eu sempre tento me guiar assim, sabe? Porque no fim das contas é isso, sabe? A gente tá querendo dividir algo nosso, quando vira uma coisa de atender demanda, você vai perdendo a verdade da coisa, assim. Pelo menos eu tava sentindo que eu perigava fazer isso se eu me deixasse levar, sabe? Sim. Questões do artista. E te colocar também nesse lugar de oráculo, né? De tipo, monge, eu vou te pedir essa permissão aqui pra eu pensar nisso aqui, pra eu falar. Cara, é absurdo, porque além de você tá crescendo como artista, ao mesmo tempo você tá crescendo como ser humano e você também tá entendendo. Então, tipo, eu imagino realmente a magnitude que isso deve ter tomado. Sim, era uma confusão. Mas assim, acho que faz parte também. Tipo, a visão social tá sempre mudando, né? Então eu lembro que quando eu comecei a falar sobre, a gente tava numa época assim, pré-pandemia, pré-Bolsonaro, pré-tudo, né? Nossa. Então a gente tava numa época onde, tipo, conversa sobre identidade racial tinha mais esse espaço, né? Com o tempo vai mudando um pouco, né? Aí depois vem aquela coisa, essa visão da cultura woke, as pessoas muito preconceituosas com tudo que é, sabe? Então, o que você fala começa a ter menos atenção. Aí depois volta, é um pêndulo, né? O pêndulo cultural, assim. Sim. Só que eu vejo dessa forma, a minha realidade, o que eu penso, não muda, só se desenvolve. Então eu vou continuar falando sobre da minha forma. Estando no hype ou não estando no hype, sendo bem aceitado ou não sendo bem aceito. Paciência, assim, sabe? Sim. E... não sei, é uma coisa de ética de trabalho quase de artista, sabe? Mas eu sinto que eu passei por crises em relação a isso, mas todas foram importantes pra eu me entender, meu papel como artista e tal.
Não, e até é o que você trouxe, né? Você não se limita apenas a essa vertente, você tem várias vertentes, que é o que eu queria trazer também. Porque assim, não sei se você percebeu, mas estamos todos vestidos de monge Han. Acesse a loja, vem aí várias novidades. Mas você foi para outros caminhos, você foi para esse caminho da moda, você tem Daruma, que assim, você chora na mesma intensidade que você ama. Eu chorei pra caramba. Se você ainda não leu Daruma, assim, a gente não vai trazer spoilers aqui, eu juro. Mas assim, se você não leu Daruma, é seu papel ir lá e ler, porque assim, já vai sair mais quadrinhos do monge, assim, o que você está esperando. Mas eu queria que você contasse pra gente, então, as suas outras vertentes, seus outros projetos, da onde veio a ideia de também colocar a sua marca em marcas de roupa, que eu sou muito fã, mas Daruma, pra quem não conhece, o que é? Assim, falando antes das roupas, eu tenho essa coisa com... Eu tenho vontade de fazer muitas coisas. Sou um artista muito interessado, com muitos interesses diferentes. Mas a vida, ela cabe um tanto de coisas, né? Sim. Então, tipo, eu já sonhei com... Uma época eu fazia muralismo, tipo, eu fazia piche, pintava em parede e tal, principalmente de estabelecimentos, assim. Já fiz música, já toquei como DJ... Sempre tive a pira de roupa porque eu comecei, a gente tá falando de brechó mais cedo, né? Curitiba é muito forte em brechó. Eu comecei a comprar uns bonés em brechó de estabelecimentos que tinham fechado, assim. Mas que eram bonés muito legais, assim. Tem um que eu gosto muito que tava escrito Sultão Fast Food. E daí é um boné azul e amarelo que eu achava muito maneiro. E daí isso começou a me inspirar a querer fazer roupa, assim. Então eu sempre tive muitos interesses. Muitos deles eu tive que... Você acaba tendo que priorizar, né? Então, tipo... Pro quadrinho o desenho dar certo, eu não consegui mais seguir tanto em música, eu não consegui mais seguir tanto em algumas outras coisas que eu gostava. Mas as roupas e os desenhos são mais próximas, então, tipo, eu comecei a fazer bonés para levar para vender nas feiras, na Comic Con e tal, lá em 2019 já. Na época que ninguém levava bonés assim. Então, nossa, vendia super bem, a pessoa achava interessante, os brinquinhos você tá usando. Eu sempre tento pensar nos produtos novos, que ninguém usou, onde os olhinhos ficaram legais, onde as estampas ficaram legais. Então, uma coisa de expressão artística mesmo. E também pensando em coisas que eu queria ter, assim. Tipo, às vezes eu queria ter um tipo de boné e não tinha onde comprar, sabe? Eu lembro que eu gostava muito de bonés ilustrados e eu gosto desse modelo de boné, com a abinha curva e tal, e bem redondinho na cabeça, né? O Dead Hat, o Ortogomos japonês, que é esse modelo. Mas tinha pouco desse estilo, assim. Eu achava mais, assim, que é legal também, mas não era muito o que eu queria usar, que é um boné, tipo, bem hip hop, assim, da Barreta. Esses tinham uns desenhos muito massa, mas eu queria a aba curva mais por uma questão de estilo pessoal. E daí, quando era a aba curva, assim, era mais tipo uma marca da roupa, assim, que eu não achava tão legal. E daí eu ficava, putz, um boné de aba curva com um desenho ia ficar massa e tal. E daí comecei a fazer assim, bonés que eu queria ter, assim. Muito do que eu faço é pra minha coleção pessoal de bonés, que eu tenho, sei lá, mais de 30, assim, em casa e tal. E agora eu quero fazer, a gente fez uma camiseta, que eu gostei bastante também. Tenho vontade de fazer casaco, tenho vontade de fazer muita coisa. Só que aos poucos, né? Porque também o investimento é grande, assim. E Daruma foi bem legal porque, assim, lá pro 2022, eu tava passando por uma crise pessoal muito grande. Foi uma época muito difícil. Eu acho pra todo mundo, assim. Porque era pandemia, né? Tipo, a pandemia tava... Hoje em dia a gente consegue olhar que tava meio pro final. Só que naquela época já tinha passado, o quê? Quase 3 anos. Na minha cabeça parecia que não ia acabar nunca. E foi uma época muito difícil mesmo psicologicamente, porque eu realmente fiquei em quarentena. Muita coisa da minha vida, assim, foi complicada, assim. E teve a primeira Comic Con de volta no fim do ano. E daí eu fui... E a Comic Con é um lugar sempre muito importante. Todas as feiras são muito legais, mas a Comic Con pra mim é marcante, né? Essa CXP fim do ano. Porque, você bem sabe, né? Ela é, tipo, lotada de gente. Então eu conheço muita gente que me acompanha na internet, ao vivo, assim, vejo a carinha das pessoas. As pessoas me falam o que elas sentiram com o quadrinho. E tudo vai ficando mais real, assim. Tipo, eu comento com as pessoas, sei lá, ver 5 pessoas num evento, às vezes dá um impacto pessoal maior do que 1000 likes, sabe? Sim. Porque parece mais... Tipo, deem seus likes, tá? Eu valorizo muito seus likes, mas eu quero dizer só que... Acho que como a gente é um ser humano, né? Que veio do macaco, um ser social, a gente precisa dessa coisa de ver a pessoa
ouvir ela falando pra você o que ela achou e tal. Então eu sempre voltava desse CCXP muito inspirado pra continuar. E eu tava sem aquilo há muitos anos, com uma coisa só de ficar digital, preso em casa e tal. E daí foi uma CCXP muito marcante. E também uma coisa que aconteceu nela foi que a HarperCollins entrou em contato, essa super editora, né? Eu nunca tinha publicado por editora, sempre tinha feito tudo independente e tal. Com dinheiro que eu ganhava de outras coisas, eu conseguia, tipo, investir em quadrinho pra levar nas feiras e tal. E era mais pelo meu trabalho mesmo, porque não é uma coisa super lucrativa, né? É fazer independente, assim. E daí a HarperCollins entrou em contato que eles tinham vontade de me publicar. Legal. E queriam saber se eu tinha ideias e tal. E assim, eu, que nem acho que a maior parte dos artistas, eu tinha uma gaveta cheia de ideias que eu não tinha conseguido continuar. Então eu mandei pra eles, assim, 6 títulos com ideias diferentes que eu tinha. Pra saber qual que eles queriam, tipo, comprar pra publicar. E eles, tipo, animaram de fazer Vozes Amarelas e Daruma, que eu já tinha ideia na época. Vozes Amarelas é uma compilação desses quadrinhos que eu comentei, Criança Amarela, Harmonia e alguns outros. Todos biográficos ou autobiográficos, todos de histórias reais, né? Sobre pessoas amarelas, ou já no Brasil, ou pré-imigração, assim. Então, um quadrinho bem educativo, que sobre 5 histórias diferentes, 5 ângulos diferentes, você observa a realidade de pessoas amarelas, assim. E Daruma é mais uma mistura de tudo que eu gosto, todas as minhas influências, porque Daruma é o primeiro quadrinho ficcional, então é de fato uma história que eu escrevi. Ela não é uma história que aconteceu de verdade, mas ela é baseada em muitas histórias que aconteceram de verdade. Todos os protagonistas e os antagonistas são amarelos brasileiros, então tem as questões de ser amarelo brasileiro nos personagens, assim. Mas ele não é o tema central, é mais uma coisa que constrói todos os personagens. E só pelo fato deles serem amarelos brasileiros eu consigo botar muitas metáforas, assim. Inclusive o fato dos protagonistas e os antagonistas serem é a minha forma também de questionar um pouco o papel do amarelo na sociedade, porque nem sempre o amarelo tem um papel positivo na sociedade. A gente que é amarelo, a gente tá sempre num certo tipo de embate moral, na minha opinião, porque a gente tem o trato racial, a gente não é visto como branco, então nem sempre é confortável, existe muito estereótipo sobre você. Se você não tiver uma mente forte, isso pode afetar a sua autoestima ou sua identidade. Ao mesmo tempo, a gente tem mais espaço social do que pessoas pretas, pessoas indígenas, sofrem uma discriminação muito menos violenta. Então, o amarelo, tendo consciência disso ou não, tá num embate moral de como ele vai se posicionar, sabe? Tipo, se ele vai ficar um pouco mais sensível a questões sociais, raciais, se posicionar sobre isso nos seus ambientes, ou se ele vai só, assim, ficar na forma confortável dele, com os amigos dele, sendo discriminado, mas indo junto e ficando bem, assim, vendo o racismo na frente dele com outros tipos de pessoa e não se posicionando. Também é possível. Inclusive pessoas amarelas brasileiras que reforçam esses racismos ou esse status quo. Então a gente ainda pode ter uma escolha de se posicionar e um impacto, sabe? Isso me preocupa um pouco e eu queria falar um pouco sobre isso, é um pouco minha forma de botar na história. Então em Daruma eu consigo fazer várias coisas, assim. E é meu quadrinho mais complexo, ele tem 200 páginas, consegui envolver uma equipe, né? A Harper tá apostando bastante em mim, me dediquei muito na história e é isso, basicamente. Que massa. Então, e agora que você falou sobre você faz roupas que você queria usar, eu queria puxar esse gancho, ali, lembrando de Daruma, faz sentido, porque são coisas ali, o jeito que você desenhou ali, muitas das peças de roupas e tal, cara, são roupas que eu queria usar também, sabe? Então agora as coisas estão se conectando, gostei. E aproveitando, o seu próximo projeto, quem te segue já está vendo que Monge está trabalhando, está, ó, suando. Eu queria que você contasse um pouquinho, sem dar spoilers, do que você já pode contar desse próximo projeto, o que as pessoas podem esperar. Então, Daruma eu lancei ano passado, né, Daruma Perseverança, e a editora ficou animada com a história e vai ter uma continuação. Então eu tô fazendo agora Daruma 2, que é o título provisório, até eu anunciar certinho. Mas é uma continuação para a história, já é uma ideia que eu queria que acontecesse, mas não era certeza se ia acontecer ou não. Mas a editora ficou animada com a recepção da história e tal. E foi bom, porque assim, inicialmente eu escrevi uma história para Daruma, e que nem eu falei, era a minha primeira experiência com um quadrinho ficcional. Então, 200 páginas parece muita coisa, né? Então eu fiquei, em 200 páginas eu consigo encaixar isso aqui.
Só que para contar a história narrativamente de forma interessante, com a calma que precisava em alguns momentos, eu consegui botar 1/3 do que eu tinha pensado inicialmente, na verdade. E daí eu fiquei, putz, beleza, não vou conseguir contar tudo que eu pensei, mas tá um começo, meio e fim legal para esse volume. Se tiver um volume futuro, não sei, mas se só tiver esse, tá legal, sabe? E daí eu foquei nisso, na experiência de leitura, mais do que, tipo, tentar botar um monte de coisa. E então, fico feliz de poder fazer uma continuação, agora vai ter o próximo. E se tudo der certo, eu acho que em 3 volumes eu consigo terminar a história inteira que eu pensei. Espero poder lançar as 3, mas a segunda vai lançar com certeza no fim do ano. Minha ideia é terminar até a Comic Con, tô trabalhando muito para isso acontecer. Toda a equipe voltou, né? O Gabiruti tá fazendo cenários, que é um amigo meu querido, que a gente dividia a mesa na Comic Con. Ele trabalhou em cenário como o irmão do Jorel, Legal. a Corda Carlo, ele é um cara muito foda. As cores é feitas pelo Lipe Cunha, que é um ilustrador e colorista incrível, assim. Então, sei lá, fico muito orgulho também esse sonho de montar uma equipe para fazer um quadrinho, porque é um pouco o que eu visualizo que seria massa pro mercado brasileiro se isso fosse cada vez mais natural, sabe? Porque, para quem lê quadrinho, né, tipo, o mercado norte-americano e o mercado japonês são os 2 maiores, né? E todos eles produzem os quadrinhos com equipes, né? Porque tem esse investimento, as editoras também têm mais dinheiro, são muito grandes e tal. Mas aqui no Brasil não é tão comum. Acontece e tal, mas geralmente é mais o quadrinista meio que tendo que fazer tudo, assim. E eu acho que, como equipe, além de conseguir fazer um trabalho mais legal, assim, porque mais mãos envolvidas, pensando cada um nos seus detalhes, a gente consegue fazer mais quadrinhos, sabe? Porque a produção fica mais ágil, né? Se eu tivesse que fazer tudo sozinho, as 200 páginas de Daruma, eu não ia conseguir lançar um por ano nunca, assim, porque é muito trabalho. Mas tendo equipe, a gente está conseguindo focar em lançar um volume por ano. Então, eu espero que Daruma faça sucesso também, para as editoras verem, pô, vale a pena investir em equipe, vamos começar a fechar equipes para projetos. E isso dá mais oportunidade de trabalho para outras pessoas em quadrinho também, né? Sim, traz mais luz pra isso. E que massa que vai ser uma trilogia. Caraca, parabéns, não, muito massa. Vou reparar em todas as roupas a partir de agora. Ah, fechou. Eu vou me dedicar bastante pensando em você, assim, nas roupas deles. Roupas que as pessoas queriam usar. E eu queria saber quem são suas referências, ou quais são suas referências, mas não precisa, claro, referências de quadrinhos, até mesmo pra galera poder seguir também, mas da onde você tira suas referências? Agora que eu sei do DJ Monge Han, eu quero saber também das suas referências, assim, musicais, ou tipo, cara, eu tiro referência quando eu saio andar na rua com uma musiquinha, ou eu vou muito a museus, ou enfim, da onde vêm suas referências e quais são elas hoje em dia? Assim, artisticamente falando, eu tenho a coisa do quadrinho desde criança, né? Então, o que me pegou muito em quadrinho foi mangás, desde o começo, né? Que nem eu falei, Dragon Ball e tal. E até hoje é o tipo de quadrinho que eu mais leio. Eu sou meio obcecado com quadrinho, então eu leio, tipo, todo dia. Acompanho diversas séries, assim. Tipo, por semana eu devo acompanhar umas 9 séries que lançam capítulos novos. E eu sei o dia que elas lançam. E eu vou nos aplicativos oficiais e leio. Então tem muito quadrinho para ler por semana. Além disso, os colegas brasileiros que eu comecei a ler quando eu comecei a publicar mais e tá nos eventos. Então, são muitas referências, mas assim, eu acho que de quadrinho, quem me fez voltar a fazer quadrinho foi o Shaun Tan, que ele é um quadrinista, um pintor também australiano, que a família dele é descendente de chineses. Então ele fez um quadrinho que chama A Chegada, que é um quadrinho sobre imigração, mas sobre um viés fantástico, assim. Porque ele faz uma metáfora, assim, porque, sei lá, quando a gente migra, né? Digamos que a gente migra daqui pra China por alguma coisa que acontece no Brasil. A gente vai chegar pra lá e tudo vai ser novo e diferente, a língua é diferente. Então ele faz a história dessa família, mas quando eles chegam num país novo, é meio alienígena, tem coisa que voa, tem outras criaturas, sabe? Mas essa metáfora do diferente na imigração me inspirou muito na época, assim, eu fiquei, caraca, olha o que dá pra fazer com um quadrinho, eu quero voltar a fazer, falar da minha família, tudo isso. Mas também o Oda de One Piece é um autor, né, um quadrinho que eu leio desde criança e que cresceu comigo porque eu fui tendo também a minha visão política das coisas e eu vejo que o quadrinho ele é político também, o One Piece é mais político do que eu imaginava quando eu era novo e me alinha muito o que eu penso, então foi um quadrinho que ele cresceu junto comigo nesse sentido também, um que me marcou muito.
E outros artistas, assim, o próprio Rebecca Sugar, né, do Steven Universe me marcou muito, questão de estilo, narrativa mais sensível, pessoas que eu admiro muito. E, mais pessoas, mas referência artística tem muitas, né? Aí, quando eu falo sobre identidade racial amarela, eu penso muito na minha família mesmo, tipo, eu comecei a falar sobre isso muito pensando nos meus avós, muito pensando na minha mãe, porque também minha mãe, ela veio pra cá com 4 anos de idade, ela de fato é coreana, ela foi a primeira pessoa a aprender a falar português na família, super novinha, assim. Então, cada vez que eu descobri alguma coisa, alguma história nova de família, era isso que me fazia ter vontade de falar sobre isso publicamente em quadrinhos, assim. Então, minha mãe é uma grande inspiração, a minha família coreana é uma grande inspiração. E de música, eu ouço muita coisa, inclusive eu fiz uma playlist para cada personagem, né? Uhum. E eu fiz uma playlist pensando no que eles gostariam de ouvir. Todas as músicas que eu botei para eles eu gosto, assim. Então eu gosto de muitas coisas diferentes, mas eu acho que gosto muito de música brasileira, eu gosto muito de rap nacional, gosto muito de rap e hip hop no geral. Gosto muito de house, o gênero eletrônico, assim. Inclusive, uma época que eu discotecava mais era o que eu queria discotecar, assim. House, música eletrônica, que vem do disco, né? Uhum. Gosto demais. Quando eu vou pra festa, é o que eu mais gosto de ouvir. Mas, nossa, eu ouço muita coisa. Eu gosto muito de jazz. Tava ouvindo muito rock esse ano, tipo um rock meio punk rock ou tipo hardcore. Uhum. Então, tenho fases muito diferentes, mas eu gosto muito de música. Música me ajuda muito, assim. Que é louco, às vezes música traz uma inspiração pro quadrinho, sabe? Às vezes videogame traz uma inspiração pro quadrinho também. Tipo, coisas que não necessariamente são quadrinho, mas artes que são muito bem feitas, que te fazem arrepiar quando você experimenta ela, seja em qualquer mídia, eu consigo trazer isso pro quadrinho, porque o quadrinho é minha expressão artística. A expressão artística de outra pessoa em qualquer outra mídia muito foda, assim, que eu vejo, cara, essa pessoa, meu Deus, transcendeu, consigo botar muito dela, muito incrível, eu consigo trazer aquilo pro meu quadrinho de alguma forma, assim. Uhum. Que massa, que massa. Você trouxe isso das referências, né? Então, tem referências dentro da sua área, né? Dos quadrinhos, tem referência vinda da sua família, tem referência vinda de diversas músicas. Se você puder dar um conselho para quem está começando, e você trouxe um pouquinho, né, no começo, de não ter pressa, de ter constância, mas até mesmo da pessoa que está tentando procurar o seu estilo enfim, dentro de tantos estilos que tem hoje, o que você daria de conselho para essa pessoa? Olha, o que me ajudou no começo é porque, assim, sempre vai ter várias barreiras. No começo, a sua barreira é falta de seguidor. Aí depois você tem seguidor, a sua barreira é tipo fazer alguma coisa que os seguidores gostam ou não. Aí depois que você já entendeu bem o que eles gostam, é uma barreira nova de que, sei lá, você quer fazer uma coisa, você sabe que eles não vão gostar, mas é o que você quer fazer. Aí depois tem a barreira financeira. Tipo, dificuldades sempre vão ter, né? Mas o que me ajuda a me manter em foco, assim, é uma coisa que é uma máxima que é verdade desde o começo até agora. Que é constância de produção. Então, se é uma coisa que você quer fazer, mano, toda semana um pouquinho. Naquela semana você pode fazer só uma coisa, beleza. Naquela semana você conseguiu fazer 3 coisas, massa. Naquela semana você conseguiu começar uma coisa, pelo menos você fez alguma coisa, tipo, tá sempre fazendo alguma coisa. Não ter medo de expor essa coisa também, porque faz parte. E é uma coisa, essa dificuldade da exposição, de lidar com a exposição, é uma coisa que nunca para de acontecer, ela só muda a proporção. Então no começo é mais um receio de, não vai ter muita gente pra ver. Aí depois tem gente pra ver, tipo, como é que tá a aceitação da coisa, sabe? Uhum. Então se você se deixa levar muito por isso, você acaba não botando pro mundo. Você tem que fazer e botar pro mundo. Porque dando certo ou não dando certo, o negócio hypar ou flopar, isso não importa muito. É o seu desenvolvimento, sabe? Tipo, você sempre vai ter um próximo trabalho. Aquele trabalho, estando dando boa ou não dando boa, vai ser só mais um dos trabalhos, dos milhões de trabalhos que você vai ter publicado e lançado. Então, é mais focar nesse longo prazo e nessa sua progressão, assim. E focar menos em querer muito ser relevante ou grande e mais em estar melhorando a sua coisa. Tipo, melhorando o seu desenho, a parte técnica, melhorando a narrativa. Às vezes uma coisa não foi tão bem quanto você queria, analisar friamente por quê, assim. Na próxima você lança uma outra hipótese, tá ligado? E assim você vai aprendendo, tipo,
ninguém faz de outra forma. Tipo, é assim que é pra todo mundo. A maior parte das pessoas que têm sucesso em arte, eu acho que na área criativa no geral, elas são mais insistentes e persistentes do que, tipo, tem um talento gigantesco e tem acertos imediatos sem parar. Nunca é assim, sabe? Tipo, se for assim, talvez seja, sei lá, a Beyoncé e só, assim, sabe? Tipo, pouquíssimas pessoas e você não precisa ser assim. E na verdade, acho que é até menos valoroso você, tipo assim, hypar com um trabalho gigantesco e não ter uma base firme. É menos valoroso do que, tipo, você tá anos postando de pouquinho em pouquinho, crescendo seu público de pouquinho em pouquinho. Quando uma coisa estourar a bolha, que nem foi meu caso, eu tinha 3 anos de gente me acompanhando, sabe? Então as pessoas indicam com mais certeza, as pessoas já conhecem seu nome e vem uma coisa legal ainda por cima. Então todo novo salto que eu consigo dar, assim, sendo ele maior ou menor do que eu esperava, eu sei que tem gente que me acompanha desde 2015, que tá olhando e tá achando massa que eu consegui fazer uma nova coisa. Tem avaliações na Amazon lá de Daruma que o pessoal fala, pô, acompanho o trabalho do Monge há muito tempo, é muito legal ver ele publicando agora, comprei na livraria, é muito legal ver o trabalho dele na livraria. Tipo, pô, esse tipo de coisa me deixa muito inspirado a continuar, sabe? Porque tem, tipo, eu sei que não foi fácil e que é muito tempo e que tenho 10 anos de quadrinho, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo quadrinho e tá fazendo outras coisas e olhar pra trás e ver que foi uma construção gradual e real, sabe? Então, isso é mais importante do que essa coisa que mídia social massacra a nossa mente muitas vezes, né? E massacra mesmo. É. Bom, já estamos chegando ao final, infelizmente, porque estou muito feliz com o papo. Mas, claro, se você puder dar um spoiler pra gente. Você mesmo disse que artista, se abrir um gaveteiro, vai estar cheio de ideia. Então eu queria que você comentasse com a gente uma ideia que ainda não saiu do papel por tempo, por, enfim, investimento, ou, putz, tem que ser um monge do futuro que vai fazer essa ideia. Mais uma ideia maluca que você possa comentar com a gente. Pô, tem várias, assim. Eu acho que eu vou ter que meio que escolher qual que eu vou falar. Mas, assim, por enquanto eu tô focando muito em Daruma, então, ano passado, pra fazer 200 páginas com a equipe é muito trabalho, então esse ano também, e ano que vem, se der tudo certo, vai ser o capítulo final, vou estar trabalhando muito nisso também. Mas ano que vem, se tudo der certo, eu quero puxar outros projetos e eu tenho algumas ideias. Tem um quadrinho que eu queria fazer, que é um quadrinho de terror, que é bem diferente do que eu faço. Legal. Mas foi um pesadelo que eu tive, na verdade. E eu acordei um pouco assustado com ele. Só que foi um sonho super longo e com arcos de narrativa muito bem montados que meu inconsciente fez. Eu lembro que eu acordei e anotei tudo, assim. Há muito tempo já. E esse é um que vira e mexe, eu penso nessa história e falo, putz, essa história é bem interessante de fazer, sabe? Envolve uma criança e um cachorro. E isso é tudo que eu vou dizer. Eu gostei da premissa. Terror, uma criança e um cachorro. E um cachorro. E o tema de solidão, basicamente. Caraca. Eu também tenho muita vontade de fazer um quadrinho colaborativo com as pessoas que seguem. Eu tenho uma ideia de fazer um quadrinho que as pessoas vão me ajudando a decidir o que acontece por votação nos stories. E esse é um que eu tenho pensado mais recentemente, que eu quero muito fazer. Então acho que quando eu conseguir ficar mais de boa de Daruma, um desses dois vai acontecer, assim. Nossa, eu já tô pronta pra votar nos stories, que legal. Monge, muito obrigada por ter vindo falar aqui com a gente. Eu amei o papo, espero que você tenha gostado. Nossa, gostei demais. Obrigado pelo espaço, tá tudo muito lindo, né? Espero que vocês só cresçam, assim, que Curitiba merece esse tipo de espaço, merece conhecer as pessoas que estão criando coisas aqui. Que massa, que massa. A casa é sua agora, que você já conhece. E até, deixa eu pegar aqui. Gente, eu ganhei hoje um exemplar de Daruma, mas se você ainda não tem, corre para as livrarias, tem o site do Monge também para comprar bonezinhos estilosos e coisas mais, novidades, vem aí. Acompanhem o trabalho do Monge, porque como deu para perceber, dá até mesmo para você escolher a próxima história. Então assim, ó, não perca tempo. Arte, música, cultura e pessoas, vem pra pista.